Poucos sabem, mas há um versículo na Bíblia que afirma que Jesus desceu ao inferno. E o que ele fez lá vai te surpreender. Por séculos, estudiosos, teólogos e crentes comuns se perguntam o que realmente aconteceu durante os 3 dias entre a morte e a ressurreição de Cristo. A Bíblia menciona os espíritos em prisão, as partes mais baixas da terra, as chaves da morte e do inferno. Mas o que tudo isso significa? Onde estava Jesus enquanto seu corpo jazia no sepulcro? E o que ele foi fazer nas regiões mais sombrias da existência? A resposta começa em um dos momentos mais intensos da história humana. Jesus, pendurado na cruz, após horas de dor e silêncio, ergueu a voz e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Conforme relata Lucas, capítulo 23, versículo 46. Foi nesse instante que algo invisível e avassalador foi desencadeado. A morte de Cristo não foi um simples apagar da consciência. Foi uma travessia, uma passagem entre mundos. Mateus capítulo 27, versículos 50 a 53, nos dá sinais claros de que o universo reagiu. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu, as rochas se partiram, sepulturas se abriram e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. A morte de um homem jamais havia provocado uma reação tão violenta e sobrenatural. Mas por trás desses sinais visíveis, algo ainda mais profundo estava acontecendo. O Filho de Deus havia descido ao coração da terra. A teologia bíblica aponta que, antes da cruz, todos os mortos desciam ao Sheol, uma região espiritual, separada entre o consolo dos justos e o tormento dos ímpios. Essa compreensão é reforçada por Lucas, capítulo 16, na parábola do rico e Lázaro. Ali, Jesus descreve o seio de Abraão, lugar de descanso para os fiéis, e o lugar de tormento para os condenados, separados por um grande abismo. É neste cenário misterioso que se desenrola a próxima etapa da missão do Redentor. Mas ainda não é hora de entrar nesse mundo. Antes, é preciso entender que a morte de Jesus foi voluntária. Em João, capítulo 10, versículo 18, ele afirma: Ninguém tira a minha vida, eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para entregá-la e para retomá-la. Isso significa que mesmo morto fisicamente, Jesus não estava passivo. Ele seguia em plena autoridade espiritual. A entrega do Espírito não foi derrota. Foi o início de uma movimentação espiritual sem precedentes. O véu rasgado no templo, mencionado em Mateus capítulo 27, versículo 51, é o primeiro sinal visível de que o acesso à presença de Deus seria restaurado. Mas essa restauração começaria em lugares invisíveis. Não foi uma restauração do alto para baixo, mas das profundezas para o alto. A jornada do Cristo morto não se inicia nas nuvens, mas no centro das sombras. E isso não foi improviso, foi profetizado. No Salmo capítulo 16, versículo 10, Davi escreveu: Pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Este texto, citado por Pedro em Atos capítulo 2, versículos 27 a 31, é aplicado diretamente a Jesus. Ele não foi poupado de descer ao mundo dos mortos, mas foi preservado da permanência ali. O que indica que o Messias de fato atravessaria os portões do Sheol, mas retornaria em glória. Enquanto os discípulos choravam, o corpo de Jesus era envolvido em linho e colocado no túmulo. Mas a alma do Salvador seguia viva, consciente e em missão. Sua descida ao mundo espiritual não foi uma curiosidade doutrinária, foi uma parte essencial do plano eterno da redenção. Era necessário que o justo não apenas morresse pelos injustos, mas que adentrasse os limites da morte, a confrontasse de frente e a despojasse de seu poder. O que o mundo via era silêncio, luto e escuridão. Mas nos bastidores do plano eterno, as estruturas espirituais estavam sendo abaladas.
A morte havia sido ferida, o inferno incomodado e o mundo invisível tomado por uma presença que jamais esperavam encontrar ali. Mas o que exatamente Jesus encontrou ao cruzar os limites da vida? Que regiões são essas que a Escritura chama de partes mais baixas da terra? Quem habitava ali? E por que era necessário que ele fosse até lá? Essas perguntas só começam a ser respondidas quando mergulhamos nas profundezas do Sheol e desvendamos os segredos do lugar dos mortos, onde uma multidão esperava silenciosamente pela chegada da promessa. O lugar dos mortos, o seio de Abraão e o abismo. No mundo visível, tudo parecia encerrado. O corpo de Jesus estava sepultado, envolvido em linho, guardado por soldados e chorado por seus seguidores. Mas em uma realidade paralela, que os olhos humanos não podiam alcançar, ele adentrava um domínio desconhecido. Um lugar onde nenhuma luz terrena penetra, onde a alma dos homens aguardava em silêncio, entre o consolo e a condenação. Era o mundo dos mortos, conhecido nas Escrituras como Sheol, um lugar tão misterioso quanto real, descrito por Jesus e pelos profetas como parte da estrutura espiritual do universo. Para compreender o que Jesus fez nesse lugar, é necessário entender sua estrutura, pois não se tratava de um espaço único e indistinto. O Sheol, na tradição hebraica, era dividido em regiões distintas. Uma delas era o seio de Abraão, também chamado de paraíso, onde os justos aguardavam a consumação da promessa. A outra era o lugar de tormento, reservado aos ímpios, separados por um grande abismo. Essa descrição não vem de textos apócrifos, nem de tradição oral, mas das próprias palavras de Jesus, em Lucas capítulo 16, onde ele conta a história do rico e Lázaro. Na narrativa, ambos morrem. O rico é levado ao lugar de tormento, onde clama em agonia, enquanto Lázaro, o mendigo, é consolado no seio de Abraão. O abismo entre os dois é intransponível, revelando que havia uma separação espiritual definitiva entre os destinos dos justos e dos ímpios, mesmo antes da cruz. O seio de Abraão não era o céu, mas um lugar de paz e descanso, onde os santos da antiga aliança esperavam pela redenção definitiva. Homens como Abel, Noé, Abraão, Moisés, Elias, Davi, Daniel e tantos outros que haviam crido em Deus antes da vinda do Messias, repousavam ali, numa espécie de limbo sagrado, aguardando o cumprimento das promessas. Hebreus, capítulo 11, confirma isso ao declarar que todos esses morreram na fé, sem terem ainda alcançado o cumprimento total da promessa, pois Deus havia providenciado algo superior para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Enquanto isso, o outro lado do Sheol era descrito como lugar de trevas, dor e separação, onde os condenados sofriam e se lembravam do que haviam desprezado em vida. O rico da parábola suplica por uma gota de água, implora que Lázaro vá advertir seus irmãos e ouve uma sentença definitiva. Não há retorno, nem alívio, nem segunda chance. Esse entendimento é fundamental, pois Jesus, ao morrer, não subiu diretamente ao céu. Suas próprias palavras ao ladrão arrependido confirmam isso. Hoje estarás comigo no paraíso, como está em Lucas capítulo 23, versículo 43. Ele não disse no céu, mas no paraíso, termo que na época era compreendido como o seio de Abraão. Jesus desceu ao lugar onde os justos esperavam, não para ser consolado, mas para inaugurar algo inédito: a libertação das almas fiéis, o cumprimento da promessa, a abertura do caminho definitivo para o céu. É neste contexto que se cumpre o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículos 8 a 10. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso de que subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra.
A expressão partes mais baixas da terra sempre gerou debates, mas em sua essência aponta para essa descida ao domínio espiritual, onde estavam os mortos e não simplesmente a sepultura física. Não foi uma descida de derrota, mas de conquista. Jesus entrou não como prisioneiro, mas como libertador. Enquanto os que estavam do outro lado do abismo permaneciam em tormento, os justos puderam finalmente ver a promessa diante de seus olhos. Aquele que fora anunciado pelos profetas agora estava ali.